Bom dia a todos e todas e agradecemos ao gentil convite, de participar dessa mesa, cumprimentando o excelentíssimo deputado Robson Almeida e os demais membros e componentes dessa mesa. Alguns já meus conhecidos, como o Pedro e o Daniel. Parabenizar o Daniel pela fala dele e também o deputado Wilton pela brilhante intervenção. Bem, eu vou ler meu texto porque aprendi agora, ficando mais organizada, que lendo a gente é mais objetivo, e serve de material também de publicação e de trabalho depois. Bom, eu represento aqui o coletivo Estela Mares, que é um coletivo do litoral norte de Salvador, que, como muitos devem estar sabendo, passa pela mesma dificuldade, pelos mesmos dramas, pelos mesmos problemas que o pessoal do Buracão, com alguns agravantes a mais que eu vou tentar sintetizar aqui. Bem, chamamos a atenção para o fato de que em menos de um ano de atividade, que o nosso coletivo tem apenas um ano de atividade, não tem 40 anos como o Gambá, mas nós estamos participando de muitos encontros, muitos eventos, muitas atividades, muitas manifestações, inclusive de rua, coisa que tem faltado na nossa cidade, manifestações de rua. Nós temos feito manifestações de rua como nunca pensamos que seríamos capazes. Isso representa a força do nosso movimento, mas principalmente indica a urgência de nossas causas. Nós não temos tempo a perder. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente e não temos nada para comemorar. Relatamos nosso espanto e revolta diante de tudo que ocorre nesta cidade e neste país, perante a crise climática que se abate sobre o planeta. Nem mesmo os horrores vividos em tempo real no Rio Grande do Sul foram capazes de quebrar a insensatez, a insensibilidade e a ganância dos que se acham acima do bem e do mal. Mesmo diante de tudo que se anuncia de trágico, de perverso, de cruel, o nosso digno Senado está prestes a votar a PEC 03/22, com vistas a privatizar talvez o único pedaço de chão que ainda se pode considerar área pública, os terrenos de Marinha. Sabemos quais são os poderosos interesses por trás desta PEC. A privatização de áreas públicas, a legalização de terrenos grilados, a perseguição e expulsão das populações ribeirinhas, quilombolas e indígenas, a miliciarização das belas praias com a instalação de cassinos e coisas semelhantes. Estas serão as trágicas e irreversíveis consequências imediatas. Mas haverá consequências a médio e longo prazo, posto que essa ocupação gananciosa irá destruir o pouco que ainda resta da Mata Atlântica, causando erosão, variados tipos de poluição e agravará os já graves riscos de inundações, deslizamentos e mortes. Vejam o caso recente do litoral norte de São Paulo em 2023. Estão lembrados de Ubatuba, São Sebastião, Guarujá, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga? É por aí. Mas o nosso assunto aqui é a corrida desenfreada para ver qual a construtora consegue erguer mais arranha-céus no maior número possível de praias em Salvador, quiçá no Brasil. Nosso assunto aqui trata das ameaças de torres que pretendem invadir o território do Buracão, praia emblemática de um bairro boêmio, de uma cidade histórica. Trata-se também da tentativa de invasão a outras praias igualmente belas e ainda mais sensíveis, que são as praias de Estela Mares, por serem parte de um equilibrado complexo de restinga, dunas, lagoas e rios que compõem a também emblemática região do Abaeté, que está sob grande risco. O que há de comum entre essas duas regiões? Bom, primeiro o fato de que não precisamos dessas torres. Olha que maravilha. Não queremos, não pedimos e não temos interesse nenhum nelas. Não ganharemos nada com elas. Pelo contrário, perderemos ventilação, visualização da paisagem, presença do sol, balneabilidade, tranquilidade, mobilidade, permeabilidade do solo, perda de fauna e flora naturais dos biomas típicos dessas regiões. Outro ponto em comum refere-se a temas já abordados nesta e noutras inúmeras audiências que temos participado. Esta corrida desenfreada para construir torres em toda a orla da cidade e do país encaixa-se perfeitamente com os propósitos previstos na PEC 03/22. Olha só. Trata-se de um movimento capitalista que atende pelo nome de especulação imobiliária e que é um dos frutos da financeirização do capital.
em sua etapa mais sofisticada. Não vou me deter nisso porque é um assunto polêmico e que precisa de conhecimentos econômicos que eu, infelizmente, não disponho. Mas sei que tem tudo a ver. O capitalismo está em crise histórica e não é de agora, vem de décadas. Desesperado por manter e aumentar seus lucros, não tem pudores, não respeita comunidades históricas, não dá a mínima importância para biomas ameaçados, sequer se importa com a emergência climática que nos bate à porta. Como bem disse o jornal O Eco, um jornal ecológico de ontem, dia 3 de junho, abre aspas. O poder especulativo é tão grande e voraz nos ecossistemas litorâneos que existe uma outra proposta, um outro projeto de lei, que tem como objetivo destinar 10% das orlas e praias marítimas, estuarinas, lacustres e fluviais para a privatização, definindo-as como zonas especiais de uso turístico. Isto equivaleria a 750 quilômetros de praias privatizadas no Brasil para uso exclusivo de empreendimentos turísticos, cedendo o litoral, que deveria ser um bem comum, aos interesses dos mais ricos. Então, saibam que tem outro projeto de lei, aliás, número 444/2021, que está em discussão. Queremos acrescentar também a fala de Raquel Ronick, em seu respeitável livro, recomendo a todos, viu? Guerra dos Lugares. De fato, no modelo de gestão urbanística da cidade brasileira, o setor imobiliário tem historicamente enorme poder. Ele não está só presente na construção da legislação urbanística, feita por e para setores restritos das cidades, frente à maioria irregular e ilegal, como também exerce influência nas câmaras municipais e nos conselhos em que participam representantes da sociedade civil. O que fazer, então? Para começar, é preciso ter coragem para dizer o que vamos dizer. O capitalismo não tem solução. Esse sistema precisa ser extinto. Antes que extinga o planeta. Ou melhor, antes que acabe com os seres humanos, porque o planeta vive muito bem sem nós. Vejam o período da pandemia, em que os humanos se esconderam e a natureza rejuvenesceu. Estamos cansadas e cansados da privatização dos lucros e da socialização das perdas. Precisamos questionar tudo. O sistema de mercadoria em que vivemos, produzimos, consumimos e descartamos. Porém, enquanto esse paciente terminal não morre de vez, temos que fazer algo urgente, antes que seja tarde demais. Por isso, a união de esforços é imprescindível. Propomos que os movimentos sociais urbanos, ambientalistas, ecossocialistas, no qual nós nos incluímos, críticos desse modus vivendi, se juntem em rede. Paremos de atuar isoladamente, pensando em preservar apenas o próprio umbigo, porque em breve não haverá umbigo para defender. Vamos também aproveitar que estamos em ano eleitoral e redigir conjuntamente uma carta-compromisso para entregar aos candidatos à Prefeitura e à Câmara, exigindo respostas a questões muito polêmicas, tais como a revisão democrática do PDDU no caso de Salvador. Inclusive, doutora Hortência Pinho, procuradora do Ministério Público, adotou nossa ideia e ofereceu o espaço do Ministério Público para fazermos a entrega solene desta carta aos candidatos que aceitarem comparecer. Adotamos, no nosso princípio de luta, o lema usado no primeiro Fórum Social Mundial: pensar globalmente e agir localmente. Ainda ontem vi no WhatsApp uma deputada portuguesa questionando a transferência de 60 quilômetros de praias em Portugal para paraísos e resorts de alto luxo, que coíbem a presença da população em geral. Então, o que estamos vendo aqui não é apenas aqui. Aqui, Flávio Bolsonaro diz que vai alterar a PEC para deixar claro que não irá privatizar as praias. Ele já disse isso. Como não? A cada ocupação e utilização dos terrenos de marinha em resorts e em condomínios de luxo, cassinos e coisas semelhantes, haverá naturalmente a segregação da maioria dos cidadãos. Portanto, cabe à sociedade civil se manter acordada, organizada e disposta, pois essa luta será longa e difícil. Muito obrigada. Eu gostaria de uma cópia.